Bem, já tem um vídeo desse sobre arquitetura românica e gótica que eu mandei para vocês, meus alunos queridos, fofos, cuticútios. Mas eu acredito que eu consigo fazer o menorzinho. Eu vou fazendo o vídeo menor. Vou tentar, tá? Então, além daqueles que tá mais... tá melhor explicadinho, vou tentar fazer um rapidão aqui. Rapidão de história. Rapidão de história deve ter uns 200 anos. Então, arquitetura românica, tá? Características. São simples, comportada, decorada. Tem abóbada de aresta. Suas catedrais têm formato de cruz. Suas paredes são grossas. Suas janelas são mínimas, passam pouca luz. Eram construídas nas áreas rurais, tá? Então, basicamente, deixa eu mostrar um vídeo aqui, ó, tá? Nesse momento, a Igreja Católica concorria com outras religiões. As religiões, segundo os católicos, a Igreja Católica, eram religiões das bruxas, das Wiccas, tá? E para conquistar esse povo que está acostumado com essa religião que é bem liberta, fica no meio do mato, as pessoas meio que ficam livres para fazer o que bem entender, né? Eu sempre uso o exemplo fictício, né, da deusa nua do Lago Azul, alguma coisa assim, sabe? Qualquer coisa, geralmente na figura feminina. Eles passam a sair dos mosteiros e constroem igrejas para poder atrair mais fiéis para a sua igreja. Então, é mais ou menos... Aqui é zoeira, tá? É uma parte de uma animação chamada Desencantada. Ela fala de uma forma zoeira, mas é basicamente isso. Meus queridos, enquanto estamos aqui dentro deste edifício imenso e projetado para nos sentirmos pequenos e imperfeitos, nós pedimos ao Deus invisível que pensamos estar lá em cima para zelar por nós. Se ele, ela ou aquilo for capaz mesmo de certas coisas como zelar por nós... E essa religião ainda está nas primeiras etapas. Enfim, ninguém tem certeza de nada, mas se eu falar com confiança, vocês idiotas vão acreditar em qualquer coisa que eu disser. Então, basicamente é o seguinte, tá? Quem sabe ler e escrever são os padres, tá? Às vezes, muitas vezes, na maioria das vezes, nem os reis e as pessoas da nobreza sabem ler e escrever, tá certo? Quem sabe ler e escrever são os padres que estão lá presos dentro de um mosteiro, tá? Eles saem do mosteiro, vêm para a cidade, constroem as igrejas e tem que catequizar essa pessoa. Pessoas que não sabem ler e escrever. Dá para distribuir Bíblia? Não. Primeiro que não existe a imprensa. Na época, qualquer Bíblia que tivesse era escrita à mão. Então, não tinha condição de distribuir para centenas de milhares de pessoas Bíblia, porque não tinha tanta mão assim, tá certo? Ao mesmo tempo, como que eu vou catequizar essas pessoas para uma religião que é cheia de restrições em comparação à religião que eles estão acostumados, que pode tudo, inclusive ficar pelado no meio da floresta? Como que eu vou fazer isso? Então, eles colocam toda a história da Bíblia nas paredes, na porta principal, tá? A gente está em românico. O românico é na porta principal e nas laterais, tá certo? Então, eu coloco ali os santos, coloco Jesus e vou contando verbalmente a história, tá certo? E tem um pequeno problema, porque é um Deus masculino e geralmente essas religiões relacionadas às ditas bruxas, tá? Que foi um termo criado pela própria igreja, é de mulher. Então, já causa um estranhamento um Deus masculino, tá certo? Então, vamos ver isso aqui, como eles tentam conquistar essa... Caraca! Essas pessoas. E o cachorro tá latindo. Então, aqui, ó. Aqui tem
Jesus na porta principal, tá? Os 12 apóstolos. E geralmente aqui na porta principal fica o santo dedicado àquela igreja. Digamos que seja São Onofre. Aqui não tem santo nenhum, mas deveria ter alguma coisa lá. Então, na porta principal de uma catedral, ela é toda decorada com imagens bíblicas. Elas servem para ilustrar a Bíblia para o povo que é totalmente analfabeto. Aqui, ó, não tem, tá? Mas geralmente tem os 4 evangelistas. E toda vez que eu falo dos evangelistas, conto sempre com um aluno fofo, cuticute, totalmente evangélico, porque ele sabe quais são os 4 evangelistas. Os católicos meio que ficam perdidos, mas se eu não me engano, é Mateus, Marcos, Lucas e João. Ou os símbolos dele, tá? Que eu também não me lembro mais, mas é uma águia, é um anjo, é um touro e tá faltando um, que eu não me lembro qual é. Águia, touro, um anjo, deixa eu ver aqui, ó. Que eu tenho uma colinha aqui, ó. Tá aqui, ó. Ah, um leão, tá? Então tá aqui, ó. Qual é qual? Aí vocês estão querendo saber demais, tá? Mas é um leão, um anjo eu acho que é João, uma águia e um touro, tá certo? Quem é quem eu não sei, não lembro mais, tá? Aqui, ó, tá aqui, ó. O Mateus é o anjo, o leão é o Marcos, o touro é o Lucas e Jonathan é João, tá? É a águia. Então, voltando aqui, ó. Então, vamos ver isso aqui de pertinho, tá? Então, tá aqui a porta principal com cada coisinha. O anjo, o santo dedicado à igreja geralmente fica aqui, tá? Só que ele é desse tamanho, mais ou menos. Jesus sempre, e vai ter lá os 12 apóstolos. E assim eles vão catequizando essa população, tá certo? Porque a pessoa passa a ver aquela... A igreja é extremamente simples, lisa, mas as portas principais, tá? Ela é toda decorada com esses santos, tá certo? Aí ele vai lá, pô, legal, quem é esse cara aqui? Ah, esse cara aqui é Jesus. Quem é Jesus? Jesus é filho de Deus. Onde ele está? Ele foi morto por quem? Pela gente. Mas como assim? Que babado, meu amor. Aí começa a contar. Não, aconteceu isso. Ele morreu para nos salvar. Piriri, parará, pururu. E vai conquistando o povo com a história, tá certo? O que é uma abóbora? Aí sim, a gente vai para a questão da arquitetura em si. A abóbora é uma construção em forma de arco pleno, tá? No início, com a qual se cobrem espaços compreendidos em muros, pilares ou colunas. Basicamente é o teto da catedral, da igreja. Elas podem ser de berço, aresta ou ogiva e tem outras, tá? Então, a de berço tem um arco pleno. O que é um arco pleno? Ele é de meia lua lá em cima, tá certo? Então, essa meia lua aqui em cima sustenta muito peso, tá? Que pode ser pelas pilastras ou pelas paredes grossas. Na catedral românica, as paredes são extremamente grossas para poder sustentar o peso desse teto, da abóbada, tá certo? Olha que legal, isso aqui apaga, agora aprendi. Haha! E bem, volta, Sandra. Então, tem lá, isso aqui é feito geralmente ou de pedra ou de madeira. Se for uma catedral mais pobrezinha, vai ser de... Agora que eu aprendi, já era. Vai ser de madeira, tá certo? Aí, depois de algumas décadas, eles aprenderam que se cruzar duas abóbadas de berço, ela sustenta mais peso. Aí deram o nome de abóbada
de aresta, tá certo? Aqui embaixo fica a pessoinha, tá? O teto da catedral não vai ter uma abóbada só, vão ter várias, uma do lado da outra, tá certo? E quem é de física entra em êxtase, supõe que sim, tá? Quando se descobre que em vez de fazer um arco pleno, se você quebrar esse arco, e fizer ele quebrado, ó, parecendo uma ogiva, tá? Eu não tenho muito controle disso aqui, ó. Ele vai sustentar mais peso ainda. Então a abóbada de ogiva, ela é muito mais firme e segura e passa a dominar os elementos arquitetônicos de igrejas e de castelos durante muito tempo, tá certo? O que mais? Ogiva, né? Eu sempre penso lá no foguete, que tem essa ponta aqui, certo? Ou então de uma bala. Pra nós carioca, bala é melhor, entendeu? Parece aquelas balas de revólver, mais ou menos assim. Ai, que desenho horroroso. Vamos pagar isso. Enfim. Tá, então, ogiva é essa parte assim, tá certo? Aprendi a pagar, tô feliz da vida. Enfim, volta aqui. O abóbada de ogiva. Tá aqui, ó. Berço. É o berço, tá? Aresta e de ogiva. Essa aqui é a mais indicada para as catedrais, mas vai ser usada mais na catedral gótica, tá? E na românica vai ser mais a de berço, aresta e aresta, tá certo? Então tá aqui. Essa aqui é uma abóbada de ogiva. Isso aqui é uma catedral gótica, tá? Mas basicamente elas são assim, só que não são iluminadas porque como as paredes são muito grossas, as janelas são muito pequenininhas. Vamos tentar entender a dinâmica, a arquitetura de uma igreja românica. Esse vídeo não vai ficar pequenininho, que droga. Enfim. Então, aqui está o altar-mor, e geralmente aqui fica o padre falando o que ele tem que falar. Quem tem dinheiro humano e bufunfa vai ficar de pé por aqui, tá certo? Mais ou menos por aqui. No cruzeiro, pode ser, né? Vai ficar por aqui, vamos dizer, no transepto, tá? Tem dinheiro humano e bufunfa em pé, porque ninguém ficava sentado, não tinha cadeira, tá? Pobre vai ficar por aqui, ó. Na nave principal. Nave não é espaçonave, tá? São esses corredores. Tem os corredores laterais e a principal. Aqui é uma entrada. Aqui é a entrada principal, que ocupa duas naves, tá? Que ocupa a nave principal. E aqui uma outra nave, entrada lateral, tá certo? Então fica aqui, assiste a missa. Todo dia deve ter missa, piriri, pororó, poruru, domingo aquela festa e tal. Quem é peregrino? Que é peregrino? Peregrino é aquele cara que vai de uma igreja a outra igreja, tá? Até chegar a uma igreja principal. Existe até hoje o caminho de Santiago de Compostela. Em Santiago de Compostela, quem for a pé, peregrino, tá? Vai levar acho que uns 2 ou 3 meses para chegar até a igreja de Santiago. Até chegar lá, ele vai passar por dezenas, talvez centenas de igrejas, tá certo? Por que as pessoas fazem isso? Para cumprir promessa, para fazer exercício, para passear nas férias, tá? Então vai a pé ou pode ir de carro, que vai em 3 dias e acaba com isso tudo, tá? Então o peregrino, ele vai entrar pela nave lateral. Ai, Sandra. Tá? Vai passar pelo cruzeiro e vai atrás do altar-mor. Esse corredor aqui é o deambulatório. Aqui vai ter umas salinhas. Nessas salinhas vai ter relíquia. O que é relíquia? Pode ser qualquer coisa relacionado a um santo. Geralmente o santo dedicado àquela igreja. Então, o botão da roupa de Santo Antônio. Então, ele vai estar aqui dentro de uma caixinha de vidro para você ver e adorar o botão. Tá lá o botão. Tá? E você acredita que é o botão da roupa de Santo Antônio. Pode ser
o olho do Santo Antônio. Tá? Você acredita que é o olho de Santo Antônio. Pode ser a cabeça inteira, o crânio inteiro de Santo Antônio, tá? Eu não sei como Santo Antônio morreu, tá? Mas eu sei que ele tinha uma cabeça, tá? Aí você fica lá olhando o crânio de Santo Antônio. Ou pode ser como São Tiago de Compostela, o corpo inteiro do santo, que na igreja de Santiago de Compostela, o corpo do apóstolo Tiago está lá inteirinho, tá? Para ser apreciado, tá certo? Toda igreja católica no altar-mor, e geralmente nos secundários, tem algum tipo de relíquia. Então, aqui no altar tem uma relíquia, e aqui também, nas salinhas, também tem relíquia. Depende da condição da igreja, tá certo? Mas todo altar que é consagrado, que é oficial, ele tem que ter um tipo de relíquia ali, tá certo? É nessa hora que o professor de história, tá, diz que na Idade Média foi vendida tanta lasquinha da cruz de Jesus para as pessoas, vendido, tá? Que dava para construir 2.000 cruzes que Jesus saiu por aí carregando, tá certo? Se essas relíquias são verdadeiras ou não, não nos interessa. A gente quer saber da história da arte. Vamos seguir em frente. Aqui são duas catedrais românicas. Olha, aqui, ó, as pessoinhas, duas pessoas bem pequenininhas. Aqui tem outras pessoinhas pequenininhas, tá certo? Aqui estão maiores porque estão numa perspectiva maior. Mas digamos, vamos usar isso aqui, ó. Olha o tamanho dessa pessoinha, certo? De uma maneira bem tosca, vamos contar quantos que dá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos colocar mais umas 2 aqui, ó. 10 pessoinhas, uma em cima da outra. Então é uma catedral muito alta, mas não extremamente alta, tá? Ela é uma catedral bem baixinha, sabe? Pensa naquele seu parente, baixinho, gordinho. Catedral românica, entendeu? Entendeu? Muito, muito fácil essa. Catedral românica, parente baixinho, gordinho. Aí, ó, você vê aqui as janelas, elas são, ó, muito pequenininhas, tá? Extremamente pequenininhas. Por quê? Porque a parede que sustenta essa catedral toda, ela é muito grossa. Então, se eu colocar uma janela aqui, ó, em vez dessa aqui colocar uma janela grande, as paredes vão cair. Por quê? Porque as paredes são muito grossas, muito pesadas, então as janelas têm que ser pequenininhas. Em consequência disso, dentro da catedral, elas são escuras. Para com isso, Sandra. São escuras, tá? Para iluminar, só tem essas janelinhas e algumas velas, e velas não iluminam muito. Vamos seguir em frente? Então, aqui, ó, janelas pequenininhas, 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 tá? Aqui, ó, se fosse um castelo, se eu for defender o meu castelo, que arma vai passar nessa janela pequenininha? Dá para ser a boca de um canhão? Não vai rolar, tá? Mas dá para ser uma flecha, não dá? Então, aqui, ó, se proteger o castelo com uma flecha, tá? É lógico que ela pode ficar aqui em cima. Aí vou eu fazer besteira e dar as flechadas como nos filmes, tá? O Legolas. Também pode ficar 2 carinhas aqui, ó, com um negocinho cheio de metal fervendo, água fervendo, óleo fervendo, metal não, tá? Óleo fervendo, e matar o meu inimigo aqui cozinhando, tá? Que ele vai estar tentando subir numa escada igualzinho nos filmes, tá? Aqui é a Torre de Pisa, tá certo? E uma catedral que fica logo ao lado. Você vê que ela tem as janelas pequenininhas. Aí você diz, românica, verdade. Mas olha o tamanho dela. Então, ó, eu não sei, mas eu tô meio que chutando, tá? Que essa catedral, que eu não fiz pesquisa, tá? Olha quanto que vai dar isso aqui. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10. Passa dos 10, ó. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Essa catedral aqui, ó, ela deve ser no entre safras, entre tô saindo da catedral românica e indo para a catedral gótica, que elas são bem mais altas, tá? Deixa eu tentar apagar isso aqui tudo. E segue o bonde. Catedral gótica, tá? Então, o povo continua analfabeto, tá? A igreja já conquistou o território dela. As igrejas agora não são mais no território rural, não é no campo. Por quê? Quando se constrói a igreja no campo, é porque quem tem dinheiro, money, bufunfa, la plata, tá? Quem está mandando na questões financeiras estava na área rural. Igreja não se constrói com boa vontade, se constrói com dinheiro, tá certo? Agora as catedrais góticas, elas estão numa região urbana, porque quem estava lá na área rural agora está na área urbana, tá? Geralmente, na maioria das vezes, a igreja que era românica e foi remodelada ou posta abaixo ou construída, tá? Para se construir uma igreja gótica, por exemplo, ou até mesmo românica, não vai levar alguns dias, vai levar anos, às vezes décadas. Uma igreja gótica leva entre 30 a 50 anos, às vezes nunca fica 100% construída. Se eu me lembrar, eu vou mostrar um pequeno vídeo sobre isso. Então, nas igrejas góticas, são exuberantes, são exageradas, com portadas e paredes e janelas decoradas. A população ainda é analfabeta, mas já conhece a igreja católica, apostólica, românica. Tem abóbada de ogiva, suas catedrais têm formato de cruz, suas paredes são finas e altas, sustentadas por um contraforte. Sempre tem uma rosácea, suas janelas são vitrais, passam bastante luz, eram construídas na área urbana. Então tá aqui uma catedral gótica, com todos os seus elementos, ó. Arco botante, contraforte, 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 rosácea, pináculo, arco botante, contraforte. Ela é enorme, tá? Então tá aqui, essa aqui eu acho que é espanhola. Essa coisa azul é porque ela estava sendo reformada. Olha a pessoinha em contrapartida do tamanho dela, tá? Vamos lá no tosquice. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19. Vamos dar 20, que eu não gosto de 19, tá? Então dá mais ou menos 20 pessoinhas, ó. Portada em arco ogival, toda decorada. Agora, não só com os apóstolos e os santos, mas também com pessoas que deram dinheiro para construir a igreja. Então elas têm a honra de serem eternizadas na fachada do prédio. Agora não é só na portada, tem na lateral, tá? Tem nas janelas. Agora as janelas são bem maiores, são maiores porque são vitrais. As paredes são fininhas, tá? São mais altas, mas são fininhas, tá certo? Vamos seguir aqui, ó. Então aqui, ó. Essa é a Notre Dame de Paris que pegou fogo, nunca vi, pelo menos nunca vou ver, porque pegou fogo, já era. Podem até reconstruir, mas não é a mesma coisa. Enfim, para de chorar, Sandra. Eu tô 5 anos chorando já. Não tem 5 anos isso, foi ano passado, eu acho. Contraforte, arco botante, contraforte. Rosácea, o teto, né, feito de madeira. As torres, tá certo? Vamos ver isso de frente. Deixa eu apagar, que ela é tão linda, não pode ficar rabiscada assim. Ela vista de campoé na frente, porque agora não é mais nada, tá? Rosácea.
Tem na lateral, tem. Se você tem dinheiro, tu faz um monte. Ó, gárgula, as torres, 3 portadas só de frente, na lateral tem mais, tá? Os gárgulas, que são pequenos demônios, tá? Já existia alguma coisa relacionada a escape de água, então, alguma coisa... enfim, canos, tá? Então, no final do cano, tá? Tem um cano lá, tá? Isso é um cano. No final do cano, você... Lá vou eu fazer besteira. Coloca um gárgula, que são demônios, tá? De boca aberta. Aí vai chover, certo? Vai chover. Os canos são vazados por cima, tá? A água vai cair aqui dentro, vai escorrer. E quando estiver chovendo, os gárgulas vão vomitar água. Olha que legal, né? Muito bom. Mas para que as gárgulas estão lá? Estão para enfeitar. Dizem, tem muita coisa, dizem sobre várias coisas, tá? Uma delas é para lembrar a população, tá aqui a população, tá? De que o mal nunca dorme. Então o mal está sempre por perto, querendo provocar você a fazer pecados, tá? Aí contra a vontade de Deus. Então os gárgulas ficam ali para te lembrar que o mal existe e que ele está ali para te atentar a fazer um pecado. Então, como um tipo de alerta, se criaram os gárgulas enfeitando a igreja e servindo de escape dos canos, tá certo? Então aqui, ó, voltou o desenho porque apaguei você, seu meleca. Não consigo apagar, então dane-se. Então vamos pegar aqui uma cor. Eu quero cor. Vamos pegar o verde, tá? Então, se lembra daquelas paredes grossas lá da arte românica? Elas ainda existem, só que do lado de fora da igreja, tá? E elas vão sustentar todo o prédio, tá? Com a ajuda do arco botante, de novo a física, ele vai ajudar a distribuir o peso dessas paredes principais, tá? Então vai pegar o peso dessa parede que é fina e muito alta, vai jogar para o lado e vai ser sustentado pelo arco botante, pelo contraforte, tá certo? O arco botante é essa estrutura aqui, tá? Então vamos ver aqui, deixa eu tentar apagar de novo, não vai adiantar nada, que ele vai aparecer de novo, mas eu tentei. Então aqui, ó, a portada, essas pessoinhas aqui podem ser santos, eu acredito que sim, ó, porque tem auréola. Se não tem auréola, são pessoas homenageadas porque deram dinheiro para a construção da igreja. De novo aqui, ó, Jesus, 4 evangelistas, apóstolo, cada pessoinha aqui é uma pessoa que tem alguma função dentro da Bíblia, ou é um homenageado, tá certo? Olha, até aqui em cima agora tem estátuas. Dentro da catedral gótica, tá? Hoje em dia tem iluminação, mas na época não tinha. E hoje em dia tem o cadeiral, tá? Para você sentar. Mas na época não tinha, não. Ficava todo mundo em pé. Quando passou a ter as cadeiras, os cadeirais, quem sentava eram pessoas ricas. Os pobres ficavam em pé e ficavam felizes por isso. Tá? Aqui em cima tem um tipo de... vou fazer besteira de novo. Parece um grande parafuso arquitetônico. Durante muito tempo acreditou-se que esse parafuso sustentava as abóbadas, mas não servem para coisa alguma. Tanto que hoje em dia vocês colocam um candelabro, colocam um lustre aqui bonitão, tá? E pronto. Tá vendo quando esse candelabro tem as luzes para cima? Então, ele quando foi criado, deve ter sido criado com velas, tá? Por isso a luz para cima. Só que depois, com a tecnologia, se tirou as velas e colocou as lâmpadas. Quando ele já é criado, só que as luzes ficam para baixo, tá? Então ele já foi criado
com lâmpadas e não com velas, tá? Cultura inútil. Vamos pagar. Então aqui, tudo que eu tinha falado, ó, telhado, arco-botante, contraforte, nave principal, nave lateral, gárgula, pináculo pode ser assim, pode ser menorzinho também, tá certo? Então aqui, ó, isso aqui é um arco-botante, é o que distribui o peso, tá? Isso aqui são os pináculos. Durante muito tempo acreditou que o pináculo serviria para não deixar um raio cair sobre a igreja, porque se ele for, por exemplo, uma igreja de madeira, tá, que existia, ela podia pegar fogo. Hoje a gente sabe que não serve para coisa alguma. Talvez na época que foi construído se tivesse a ilusão de que não se cairia raios na igreja. Cai, tá? Então vamos ver aqui, ó, abóbodas de ogiva e abóbodas de nervura. Existem vários tipos de abóboras, tá? Eu parei na ogiva porque eu sou preguiçosa. O que são rosáceas? Dentro do eixo condutor deste período artístico, a rosácea transmite, através da luz e da cor, o contato com a espiritualidade e a ascensão ao sagrado. São janelas redondas que ficam geralmente sob a portada principal. Quanto mais finas forem, mais jovens são. Como assim? Ó? Tá vendo como esta rosácea, que é feita de pedra, tá? De metal, pedra talhada, é fininha, tá? A parte de dentro é vidro colorido, tá? Então, lembrando que em história 200 anos é pouco tempo. Isso aqui não tem 200 anos, tem vários séculos. Então essa aqui é jovem. Já essa aqui, ó, olha como ela é extremamente grossa. Grossona. Então essa aqui, ó, é a mais antiga. E eu tenho certeza absoluta, por causa dessa janela aqui, ó, que ela não é uma catedral 100% gótica. Ela é uma catedral românica que foi transformada em catedral gótica, mais ou menos, tá? Porque essa janela aqui, ó, é muito pequenininha. Deu para entender? Então, moda não é só de roupa, não é só de atitude ou de música, é moda em qualquer coisa, tá? Então, se alguém tem uma catedral românica e a moda agora é gótica, eu vou querer também. Vamos destruir a igreja e construir uma gótica. Ah, não tem dinheiro, então faz uma rosácea aí que tá ótimo. Aí eles vão lá, fazem a rosácea e fica na modinha, tá? É como aquela prima pobre que comprou um sapato caro, entendeu? Geralmente a prima pobre sou eu mesmo. Voltando, a rosácea é quando a luz do sol bate, ela se ilumina toda. Esse desenho vai parar no chão, tá? Lembrando, as pessoas são analfabetas, não existe a ciência. Só os padres sabem ler e escrever. Então, eles usam essa coisa, de novo, que tem uma relação com a física, tá? Que é uma coisa científica, explicada facilmente através da ciência e da física, para... Eles também deviam acreditar nisso, tá? Não existe a ciência, tá? A controlar as pessoas. Eles dizem que esse colorido, principalmente inserido no chão, tá? É a presença de Deus dentro da igreja. Você não ia querer estar num templo religioso ao lado do seu Deus? Todo mundo quer isso, todo mundo que acredita num Deus quer um negócio desse. Então você vai lá e acredita. Vamos ver o que são os vitrais. Vitrais, vidro colorido, tá? Geralmente posto em janelas, pode ser em qualquer lugar, inclusive na sua casa. Ó, esse aqui não é religioso, a não ser que seja lá a religião da mulher lua do Lago Azul, tá? Pode ser. Então aqui, ó, olha como é colorido, tá? Isso inserido no chão causa um efeito magnífico que eu mostrei no outro vídeo. Vou mostrar agora para vocês, porque esse vídeo aqui acabou. Deixa eu fechar aqui, ó.
Já mostrei os evangelistas. Deixa eu ver aqui, ó. Não é esse, tem que ser o outro. Calma aí. Não é esse mesmo. Daqui, ó, Corcunda de Notre Dame. Ela tá cantando, sei lá, em grego, tá? Então ela tá dentro da Notre Dame de Paris, passa pelas naves, tá cantando. Em algum momento que eu vou passar aqui, ela chega na rosácea, tá? Que é uma rosácea lateral. Aí eu vou deixar correr aqui e você vai ver o colorido aqui no chão. Esse colorido no chão, segundo os padres, para as pessoas daquela época, era a presença de Deus. Até pode ser, quem acredita em Deus, eu acredito nisso. Deus está em qualquer lugar, inclusive na luz inserida no chão. But que eles usavam isso para controlar os fiéis, usavam, tá? É lindo, olha. Nunca vi, sou pobre, tive professores tão ricos que viram tudo ao vivo e a coisa, eu pobre de maré descia. Ainda vão lá e me colocam fogo na única catedral que eu queria ver. Então, eu sei que já tá longo isso aqui, eu não quero nem saber. Mas vamos aqui, ó. Eu postei há algum tempo no YouTube esse filme que tem, às vezes passa na Band em formato de série. Eu acho que é uma série, na verdade, de 4 capítulos. Eu queria passar só essa parte, mas deixa eu ver se eu... Tá péssimo, porque na época que eu fiz isso aqui, eu tinha pouca tecnologia. Então, vamos ver aqui, ó. Qual é a parte que eu quero? Não é essa. Vamos dessa em diante. Ah, tá grande mesmo? Então vamos embora. Aqui, ó. Olha como tá horrível isso. É quando cai o teto. Porque eles ainda não têm o sistema de contraforte. Então faz o teto de pedra e cai. E eles constroem de novo e cai. E eles constroem de novo e cai. E cai 1000 vezes, tá? Até se ter essa situação de colocar os arcobotantes e o contraforte, muita gente morreu. E isso é uma situação real, aconteceu em várias igrejas. Quando é de madeira, é mais leve, então é menos difícil de cair, tá certo? Aqui aqui a explicação dele. Aí tem uma passagem de tempo, tá? Isso aqui é ótimo, ele vai explicar, tá? Deixa ele explicar, que ele explica melhor do que eu, apesar de estar ruim. Esta é a parede da igreja. Agora, coloque a sua mão por cima dos meus dedos como se fosse o telhado. Agora empurra para baixo. Como Euclides diz, a parte dos meus braços sustenta esse peso. Só que, em vez do telhado, imagine que sua mão é o vento que sopra contra meu braço. Está vendo? A abóbora está rachando porque as paredes se mexem. Tá, eles, dando o contexto da história, eles estão na Inglaterra. A Inglaterra tem muito vento. Então, eles estavam considerando só o peso das abóbodas, que vem de cima para baixo, mas estavam desconsiderando o peso do vento. E o vento, por incrível que pareça, faz peso. Então, como as paredes são muito altas, elas se mexem. Então, por elas se mexerem, as abóbodas acabam caindo. Então, ele dá a solução, porque ele tinha viajado, ele vai para Paris, e em Paris, ele trabalha com um arquiteto que criou
usava os arcobotantes e o contraforte. Então ele rouba as ideias dele, rouba literalmente, porque ele leva o caderninho do cara e volta para a Inglaterra para trazer para essa igreja, que ele é responsável por essa igreja há muitos anos. Começou com o padrasto dele, depois foi pelo filho do padrasto, que não se dava com ele. Mó babado o filme. Se chama Pilares da Terra. Aconselho a ler o livro. Tá? São 2 tomos. Se tiver com preguiça, compra só o segundo, que tá de boa. Tá? Lendo só o segundo capítulo segundo livro já dá de boa. Se está com preguiça, não quer gastar muito dinheiro, compre o segundo. Tá? Então, ele mostra aqui a criação das abóboras na Inglaterra, dentro do contexto do filme. É o vento que está causando isso. Não foi uma coincidência ter visto as rachaduras na noite da tempestade. É um contraforte mais alto, pelo menos 6 metros mais alto, mas com esses meios arcos, isso passa para a parede exterior, onde as rachaduras estão se formando. Vai suportar o topo da metade da igreja e vai manter essas paredes rígidas quando o vento sopra. Mas os contrafortes mais altos não vão parecer muito luz? Se tentarmos escondê-los com mais paredes, perdemos luz. Qual o problema de parecerem nus se são fortes e elegantes como as asas de um pássaro? Tá. Existe uma preocupação estética. O padre, não me lembro mais se ele era padre, se já tinha um cargo maior. Eu acho que tinha. Fala, pô, mas não vão ficar nus, não vão ficar feios, é isso que ele quer dizer. Aí ele diz, qual é o problema de ficarem nus se eles são elegantes como uma asa de um pássaro? E aqui já se passou várias décadas, tá? A catedral está quase pronta. Você vê que no final do vídeo você está numa área urbana e no início do filme eles estavam numa área rural. Então a cidade mudou, virou uma cidade urbana graças à construção da igreja, tá certo? Isso não durou alguns anos, foram décadas, foram 30, 40 anos, e ele mesmo diz que a catedral não está pronta, ainda faltam muitas coisas. Quando começamos a trabalhar na Catedral de Kingsbridge, o rei Stephen acabara de ser coroado e a princesa Matilde havia fugido para a França com seu filho recém-nascido em 14 anos depois, 1170 depois de Cristo. Por anos, a Inglaterra foi massacrada pela guerra e grande sofrimento. O rei Stephen está morto e o filho de Matilde agora rege como rei Henry II da Inglaterra. Agora temos paz e esperamos por um luminoso amanhã. E por estas graças em nossa bonita igreja, eu agradeço a Deus. Bem, muito papo, quero não. Ó, só um pouquinho antes. Ó, esse cara aqui, ó, tá? Não é um santo, foi a pessoa que começou a construir a igreja. Eu fico até emocionada, porque é uma história tão linda, tão maravilhosa. Então, vocês vão ver como ficou a igreja. Sei. Um dia eu contarei toda a sua vida. Toda essa região era mata, era campo. E agora virou uma cidade grande. Esse vídeo no YouTube estava proibido, porque eu não podia usar essas imagens. De repente, esse que eu estou gravando agora também vai ser proibido. Mas foi por uma boa causa. Bem, então semana que vem a gente faz lá o questionário pelo Classroom, tá certo? Beijinhos até qualquer hora. Ficou curtinho, olha.